Olá a todos e bem-vindos ao podcast. Neste sábado, 1º de fevereiro, para nossa única edição do dia, vamos mergulhar num fenômeno cultural brasileiro fascinante, a territorialidade clubber. A cultura clubber, que floresceu nos anos 1990 no Brasil, Que é legal. transformou espaços urbanos, de clubes e ruas até raves, em vibrantes territórios, de resistência e reinvenção. E o que me impressiona é como a música, a moda, a expressão política, tudo isso se entrelaça nesse movimento, né? Sim. Redefinindo a maneira como as pessoas ocupam, interagem com a cidade. Tudo com uma energia contagiante. Você imaginou? Resistência. Resistência a quê, exatamente? A territorialidade clubber vai além de ser apenas uma cena musical ou estética. Ela representa uma forma de apropriação do território urbano, tanto simbólica quanto física. É como se esses grupos estivessem desafiando e reescrevendo as regras tradicionais de como usar e vivenciar o espaço da cidade. Pense na montação, por exemplo. A montação. Impossível falar de cultura clubber sem mencionar, essa explosão de cores, formas e criatividade. Mas como ela se conecta com a ideia de territorialidade e resistência? A montação, que inicialmente se inspirou em comunidades marginalizadas, como as travestis, é uma forma de ressignificar a relação do indivíduo com o corpo e com o espaço. Ao se vestir de maneira extravagante, performática, os frequentadores dos clubes criam um território simbólico, desafiando normas sociais e estéticas. Eles transformam a noite em um ato de resistência, tanto política quanto estética. É como se dissessem. E esse espaço também é nosso. E vamos usá-lo para expressar quem somos sem pedir permissão. Mas inicialmente esse movimento se concentrou principalmente em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Exatamente. Nos anos 1990, a cultura clubber era permanentemente branca e concentrada nessas cidades. Sim. Essa limitação inicial refletia as desigualdades socioespaciais do país. No entanto, com o tempo, a territorialidade clubber se expandiu. Abraçando manifestações culturais de diferentes partes do Brasil, incluindo ritmos e estilos vindos das periferias, como o funk e o tecnobrega. Isso mostra como a cultura clubber é um movimento vivo, em constante transformação. Sim. E essa evolução se reflete também na escolha dos espaços, Claro. As festas de rua, por exemplo, ganharam muita força nos últimos anos, levando a cultura clubber para além dos clubes noturnos. Com certeza. As festas de rua, muitas vezes organizadas por coletivos, como o Mamba Negra, em São Paulo, ocupam espaços públicos como avenidas e praças, criando territórios temporários que desafiam a forma como esses espaços são tradicionalmente usados. É uma maneira de democratizar o acesso à cultura e questionar quem tem o direito de ocupar e utilizar os espaços da cidade. E as raves, elas também expandiram a territorialidade clubber. Sem dúvida. As raves, muitas vezes realizadas em áreas rurais e ambientes naturais, subvertem a lógica tradicional de ocupação do espaço, criando uma nova relação entre o corpo, o espaço e a natureza. Falando em mudanças, como a pandemia da Covid-19, que exigiu distanciamento social, impactou essa cultura que depende tanto da interação física, da presença nesses espaços. A pandemia forçou a cultura clubber a se adaptar e migrar para o mundo digital. Festas virtuais, lives, sets online ajudaram a manter a comunidade conectada e a cena viva. Mas com a retomada dos eventos presenciais, vimos clubes, coletivos, buscando novas formas de usar espaços urbanos e rurais para expressar a cultura clubber, mostrando sua resiliência. E essa reinvenção se aplica também à montação. Afinal, com as festas online, o foco se desloca do corpo físico. É uma pergunta interessante. A montação, mesmo no ambiente digital, continua sendo uma forma importante de expressão. As pessoas se vestiam para as festas online, compartilhavam fotos, vídeos, mantendo viva a estética e a atitude de resistência que a montação representa. É como se o corpo físico, mesmo à distância, continuasse sendo central para a territorialidade clubber. É fascinante como a pandemia, apesar de todos os desafios, acabou impulsionando a criatividade e a capacidade de adaptação da territorialidade clubber. Mas pensando no Mamba Negra, que você mencionou antes, como esse coletivo especificamente utiliza o espaço público para promover suas festas e ideias? O Mamba Negra é conhecido por ocupar espaços não convencionais, como viadutos, praças e até mesmo avenidas movimentadas. Eles transformam esses espaços em verdadeiras pistas de dança ao ar livre, com sistemas de som potentes, DJs renomados e, claro, muita montação. Imagino que organizar festas em locais públicos como esse não seja fácil, Deve envolver muita negociação, talvez até mesmo alguma resistência por parte das autoridades ou da comunidade local. Sem dúvida. O Mamba Negra enfrenta diversos desafios para realizar suas festas. Eles precisam lidar com a burocracia para obter autorizações, garantir a segurança dos participantes e muitas vezes lidar com o preconceito e a incompreensão de parte da sociedade que não está acostumada com a estética. Sim. Ele é a proposta do movimento. Mas
Pelo que você descreve, eles conseguem realizar suas festas e atrair um público considerável, né? Qual o segredo do sucesso deles? Acho que o segredo está na forma como o Mamba Negra consegue unir a festa à crítica social. As festas deles não são apenas um momento de diversão, mas também um espaço para levantar debate sobre questões como desigualdade social, direitos LGBTQIA+, e a democratização da cidade. Então, além da música e da dança, eles também promovem debates e discussões sobre temas relevantes para a sociedade. Exatamente. Eles usam a arte e a cultura como ferramentas de engajamento e conscientização. Durante as festas, é comum encontrar performances artísticas, intervenções urbanas e até mesmo distribuição de materiais informativos sobre causas sociais. É realmente inspirador ver como o Mamba Negra consegue transformar a festa num ato político, né? Sim. Um espaço de resistência e de luta por um mundo melhor. E essa capacidade de unir a festa à crítica social é uma das marcas da territorialidade clubber como um todo. O movimento sempre buscou questionar as normas, desafiar o status quo e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. E essa luta se manifesta de diferentes formas dentro da territorialidade clubber, né? Desde a montação, desafios padrões de beleza e gênero, até a escolha dos espaços, que muitas vezes questiona a forma como a cidade é planejada e controlada. Exatamente. E essa diversidade de manifestações é o que torna a territorialidade clubber um movimento tão rico e complexo. Ela nos mostra que a luta por um mundo melhor pode acontecer em diferentes espaços e de diferentes formas. A territorialidade clubber nos ensina que é preciso estar sempre atento às mudanças, aberto ao diálogo e disposto a se adaptar para continuar lutando por aquilo que acreditamos. E essa luta, como vimos ao longo da nossa conversa, se manifesta em diferentes frentes, né? Na música, na dança, na estética, na ocupação dos espaços, na criação de redes de apoio e solidariedade. E o mais importante, ela nos mostra que a busca por um mundo melhor pode ser, sim, um processo alegre, vibrante e cheio de energia. Exatamente. A territorialidade clubber nos convida a celebrar a vida, a lutar por nossos direitos e a construir um futuro mais justo e igualitário, sem perder a alegria, a criatividade e a vontade de dançar. E falando em dançar, você mencionou que a territorialidade clubber se expandiu para além dos grandes centros urbanos, né? Sim. Incorporando ritmos e estilos vindos das periferias, como o funk e o tecnobrega. Isso. Como essa incorporação impactou o movimento. A inclusão do funk e do tecnobrega na territorialidade clubber foi um passo fundamental para a democratização e a diversificação do movimento. Esses ritmos que nasceram nas periferias e carregam consigo a história e a cultura das comunidades marginalizadas, trouxeram novas sonoridades, novas estéticas e novas perspectivas para a cena. Imagino que essa fusão de estilos musicais e culturas tenha gerado um impacto positivo na territorialidade clubber, né? Tornando-a mais representativa da diversidade cultural brasileira. Com certeza. A incorporação do funk e do tecnobrega enriqueceu a cena musical, ampliou o público e fortaleceu o discurso de inclusão e de luta contra a desigualdade social, que sempre esteve presente na territorialidade clubber. Mas essa inclusão foi um processo tranquilo e harmônico. Houve resistências e desafios a serem superados. Como em todo processo de mudança, a incorporação do funk e do tecnobrega na territorialidade clubber não foi isenta de desafios. Houve, por exemplo, algumas resistências por parte de setores mais tradicionais do movimento, que viam nesses ritmos uma ameaça à identidade da cultura clubber. Que tipo de ameaça eles viam nesses ritmos? Era uma questão puramente musical ou havia algo mais por trás dessa resistência? Acho que a resistência, em alguns casos, estava relacionada a preconceitos sociais e culturais. O funk e o tecnobrega, por serem ritmos originários das periferias, carregavam consigo o estigma da pobreza, da violência e da marginalização. Ou seja, a resistência à inclusão desses ritmos refletia em certa medida o preconceito e a desigualdade social que marcam a sociedade brasileira. Exatamente. A resistência à inclusão do funk e do tecnobrega na territorialidade clubber era um reflexo da dificuldade que a sociedade brasileira como um todo tem em lidar com a diversidade cultural e reconhecer o valor das culturas populares. Mas, felizmente, essa resistência não impediu que o funk e o tecnobrega conquistassem seu espaço dentro da territorialidade clubber. Com certeza. A força e a popularidade desses ritmos, aliada à luta de artistas, produtores e ativistas, romperam as barreiras do preconceito e conquistaram seu espaço na cena clubber. E essa conquista, como você mencionou anteriormente, contribuiu para a democratização e a diversificação da territorialidade clubber.
tornando um movimento mais representativo da riqueza cultural brasileira. Sem dúvida. A inclusão do funk e do tecnobrega ampliou o alcance da territorialidade clubber, atraindo um público mais diverso, rompendo as barreiras geográficas e sociais e fortalecendo seu discurso de inclusão e de luta contra a desigualdade. Mas pensando nessa expansão, para além dos grandes centros urbanos, como a territorialidade clubber se relaciona com as diferentes realidades sociais e culturais do Brasil. A territorialidade clubber, ao se expandir para além dos grandes centros urbanos, se deparou com a rica diversidade cultural do Brasil. Essa experiência levou o movimento a se adaptar, a dialogar com as diferentes realidades locais e a incorporar novos elementos à sua identidade. E como essa adaptação e esse diálogo com as diferentes realidades se manifestam na prática? Na prática, essa adaptação se manifesta na incorporação de elementos da cultura local, como ritmos musicais, danças, vestimentas e linguagem. Por exemplo, em algumas regiões do Nordeste, a territorialidade clubber incorporou elementos da cultura do forró e do frevo, criando uma fusão única de estilos e sonoridades. Essa fusão de estilos e culturas é um dos aspectos mais fascinantes da territorialidade clubber, né? Sim. Ela nos mostra que a cultura não é algo estático, mas um processo dinâmico, em constante transformação, que se alimenta da troca e do diálogo entre diferentes realidades. Exatamente. A territorialidade clubber é um exemplo de como a cultura pode ser um espaço de encontro, de diálogo e de criação coletiva, ao se abrir para a diversidade cultural do Brasil. Sim. O movimento se fortaleceu, se renovou e ampliou seu potencial de transformação social. E essa transformação social, como vimos ao longo da nossa conversa, se manifesta em diferentes níveis, né? Na quebra de padrões de beleza e gênero, na democratização do acesso à cultura, na ocupação criativa dos espaços públicos, na luta por direitos e na construção de um futuro mais justo e igualitário. Sem dúvida. A territorialidade clubber, a partir de suas festas, seus ritmos, suas cores e sua energia contagiante, nos convida a repensar a sociedade, a questionar as normas, a celebrar a diversidade e a construir um mundo onde todos têm um espaço para ser quem são e para dançar livremente. E essa liberdade de ser, de dançar e de se expressar é o que torna a territorialidade clubber um movimento tão importante e inspirador, especialmente num país como o Brasil, que ainda enfrenta tantos desafios em relação à desigualdade social, ao preconceito e à intolerância. Então a territorialidade clubber funciona quase como um catalisador, né? Absorvendo e reinterpretando as diversas culturas do Brasil. Isso mostra como o movimento está em constante diálogo com a realidade brasileira. Exatamente. A territorialidade clubber não é um movimento homogêneo. Ela se transforma, se adapta a cada lugar, a cada comunidade. E essa capacidade de diálogo com uma diversidade cultural é uma das suas maiores forças. E essa força também se manifesta na forma como a territorialidade clubber ocupa os espaços, né? A gente viu como o Mamba Negra utiliza espaços públicos em São Paulo para realizar suas festas, mas e em outras regiões do Brasil? Como essa ocupação acontece em lugares com características geográficas e sociais tão diferentes? Em cidades do interior, por exemplo, o espaço público é bem diferente das grandes metrópoles. A territorialidade clubber se adapta. Às vezes as festas acontecem em sítios, fazendas, praias, sempre buscando espaços alternativos que possibilitem a expressão da cultura clubber. É como se a territorialidade clubber estivesse sempre buscando novos caminhos, né? Novos espaços para se manifestar, adaptando-se às características de cada região, de cada comunidade. É isso mesmo. A territorialidade clubber mostra que a criatividade e resistência podem florescer em qualquer canto, desde que haja espaço para a liberdade de expressão e para celebrar a vida. E essa celebração, essa energia da territorialidade clubber é contagiante, né? Inspiradora. Acho que depois dessa conversa, quem está nos ouvindo vai olhar para tudo isso, para as pistas de dança, para as festas, para as ruas, com outros olhos, mais atento à riqueza cultural e ao potencial de transformação que existe na territorialidade clubber. É o que eu espero. A territorialidade clubber é um movimento que precisa ser conhecido, valorizado. Celebrar essa capacidade de unir a festa com a crítica social, a alegria com a luta por um mundo melhor. É um convite para dançar, para sonhar, para construir um futuro mais justo, livre e vibrante. É isso aí. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 horas e às 18 e aos sábados ao meio-dia.